Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, né, pelas redes sociais, pelo canal de extensão da UNEC. Estamos iniciando, então, através dessa palestra da professora Deise, o nosso Congresso Multidisciplinar UNEC, né, 2021. Eu sou o professor Valber e, dentro da medida do possível, né, a gente vai tentar conduzir essa brilhante palestra para iniciar aí a nossa semana. Antes de passar a palavra para, né, a professora Deise, eu gostaria de deixar também um convite aqui a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Participe também do Congresso, né? Deixe aí os seus comentários, as suas perguntas no chat, que dentro do possível a gente vai tentar também, né, professora Deise, conversar um pouquinho, dialogar com quem está participando aí. E no mais, agradecer a presença de todos. Professora Deise, em nome do Centro Universitário de Caratinga, eu gostaria também, né, de dar as boas-vindas à senhora, e que a nossa noite, eu tenho certeza que será muito rica, porque esse é um tema primordial no terceiro milênio. Não é isso, professora Deise? Seja bem-vinda. Ok, muito obrigada. Que responsabilidade, hein? Primeira palestra. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, principalmente em nome do professor Dr. Eugênio Gomes, a possibilidade de poder estar aqui nesse momento, dividindo com vocês um pouco da nossa experiência, podendo falar um pouco também da psicomodicidade. Agradecer também toda a organização geral desse congresso e parabenizá-los. Estou assim, encantada, né, com a administração, com tudo, toda a atenção, né, que vocês têm dado a todos nós. Muito obrigada. Bom, vou falar sobre... Você pode colocar, por favor? Sim, eu estou compartilhando aqui a tela. Sim, sim. Eu vou falar sobre os desafios na educação em tempo de pandemia e suas possibilidades no âmbito da psicomodicidade. O objetivo da minha fala é a gente questionar um pouquinho, né, sobre os momentos que a educação tem vivido em relação à família, às crianças, os professores, sobre o corpo de todo desse professorado, principalmente, né? E também mostrar para todos vocês como atua a psicomodicidade, né? Qual é essa atuação dessa ciência, dessa nova, vamos chamar assim, de nova profissão. Apesar que a psicomodicidade já existe há muitos anos, mas a regulamentação é nova. Então, por isso que temos que chamar de nova profissão. Bom, iniciando, eu gostaria de colocar aqui, desde março, né, de 2020, com a estruturação do isolamento social em cidades brasileiras, as escolas precisaram ser reinventadas e os profissionais tiveram que buscar novas formas de manter o vínculo e o processo educativo com as crianças de forma remota. Junto a esse novo desafio, famílias, professores e educandos se viram instigados a enfrentarem um cotidiano diferente em suas casas, revendo formas de se relacionar com o espaço, com o tempo, com as tarefas domésticas e com as relações familiares, diante das mudanças repentinas na rotina de corpos fechados que precisavam também acolher as angústias provocadas por um vírus desconhecido que poderia levar essas pessoas até a morte. Uma nova realidade, que apesar, né, das paredes e do piso de cada lar, a população se sentia sem chão, sem contorno, sem direção, com grande parte enclausurada, escolas fechadas, as crianças passaram a ficar o dia todo em casa com os adultos, gerando quadros relacionais desafiadores que vamos questionar agora um pouco. Pode passar, por favor. Bom, é só mesmo um chamamento, né? Que entendemos que o primeiro desejo social de uma criança é brincar com a outra criança. Isso para a gente poder pensar um pouquinho. O coronavírus veio perturbar essa essencial experiência infantil. A terrível consequência de ser trancado dentro de casa, que se tornou bastante sofrido para nossas crianças, né? Para as nossas famílias, para nossos pais, para os nossos professores, ou seja,
para todos nós, para toda a sociedade nacional e mundial. Gostaria, então, agora de fazer alguns levantamentos de alguns desafios, alguns tópicos, para que a gente pudesse pensar um pouquinho. Pode passar, por favor. Inicialmente, os desafios familiares. Algumas famílias puderam aproveitar para se aproximarem mais, para se integrarem mais. Isso no início da pandemia, naquela primeira quarentena, que ninguém podia sair de casa, realmente. Mas muitas famílias aproveitaram isso, conseguiram, sim, ter uma melhor relação, uma melhor integração entre marido e mulher e entre seus próprios filhos. Mas já outras famílias, né, pelo domínio da angústia já provocada pelo vírus, eles aumentaram os estresses nas suas relações. Então, houve muitas diferenças, né? Houve famílias que tiveram de se reaprender, né? Tiveram de se reaprender como essa relação, como manter essa relação com seus filhos, né? E com muita frequência. Aqueles pais que não estavam acostumados a estar em casa tinham que ficar mais tempo. Então, tudo isso foi levando a possibilidades assim, muito ruins, muito provocadoras mesmo de estresse. As famílias, outras mais, que intensificaram seus conflitos, né, de convívio, que já existiam, sim, essa relação que não era muito boa, então foi piorando. E muitas vezes, grande parte de nossas famílias chegaram até a separação. As minhas colocações aqui são colocações, sim, de um modo geral, né? Eu tomei por base muito a minha vivência, que ultimamente eu tenho vivido mais tempo em Fortaleza, no estado do Ceará, e acompanhando muito de perto as escolas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho acompanhado escolas também de outros estados, inclusive aqui de Minas, onde eu fico, às vezes, determinados períodos. Pode passar. Pode passar agora, poderia ser o maior, porque aí está muito pequeno. Obrigada. Bom, eu gostaria também de comentar os desafios com os professores. No início da pandemia, os professores tinham condições tecnológicas para garantir uma educação remota de qualidade? A escola ofereceu suporte para esses professores? Houve capacitação para esses profissionais? Penso que não, porque todos nós fomos pegos de surpresa. Então, não teve muito tempo. Os professores também foram lançados, como todos nós fomos, né? Muitos professores não tinham espaço adequado em casa para poder trabalhar remotamente. E como eles estavam com a perspectiva das aulas remotas ou semipresenciais, quer dizer, eram visto isso, havia essa preocupação, mas quem poderia estar naquele momento preocupado com os professores? Quais as reflexões necessárias para pensar o que garantir e o que abrir mão com o ensino remoto? Sabemos que muitas coisas tivemos que abrir mão, muitas coisas os professores também lutaram, abriram mão, as escolas principalmente. Esses professores lidavam com medo de se infectar, com luto de pessoas, com parentes, amigos, e mesmo com a própria doença que muitos passaram por elas, com excesso das atividades remotas, com deveres a cumprir, com garantias trabalhistas. Muitos professores perderam o seu emprego e outros professores perderam uma parte do seu salário, porque algumas escolas, inclusive escolas particulares, eles diminuíram o salário, diminuíram as horas, mas diminuíram os salários também dos professores. Pode passar. Então, o enfrentamento dos professores nessa pandemia foi muito grande. Pode passar, por favor. Não. Pode, por enquanto não. Não pulou, não foi?
Houve um pulinho aí. Sim, isso. Ok, obrigada. Então, gente, com tudo isso, como que esses professores poderiam se resgatar o brilho no olhar, né? Ao falar em educação nos tempos de pandemia? Como esse corpo desse professor está se relacionando com o ambiente em tempos de pandemia? Como reconhecer, enquanto corpo imerso em diversas pluralidades que constituem o cotidiano? Há tempo para uma pausa docente? Não. Nesse momento, os pais também estão cobrando retorno às escolas. Os pais já não aguentam mais, querem que seus filhos... Desculpa. Que seus filhos retornam. É preciso esconder o choro, cansaço e a falta de estímulo ou mostrar que estão adoecidos e adoecendo cada vez mais, gente. Os nossos professores estão adoecendo. Ignorar o sentimento desses profissionais seria legítimo? Seria saudável e ético? Que sociedade formamos ao ignorar os corpos com todas as suas emoções e outras subjetividades e relações? Pois bem, diante desse cenário, as demandas de trabalho aumentaram exacerbadamente, sobretudo do corpo docente, que buscou se reinventar para manter o vínculo com as crianças, muitas vezes a partir de demandas impostas por seus coordenadores ou diretores escolares, junto às cobranças governamentais e às famílias dos educandos, sem que seus medos e angústias em relação ao novo vírus fossem considerados, suas condições de trabalho, enfrentamento da doença dentro do próprio contexto familiar e falta de conhecimento e ou recursos técnicos para o desenvolvimento do trabalho à distância. Com a pandemia, passamos por inúmeras mudanças que precisam ser refletidas e vividas em caráter de urgência e que têm motivado questionamentos sobre o reflexo no corpo do professor, das crianças, das famílias em geral. E agora, as aulas reiniciando presencialmente. Outros desafios. Pode passar, por favor. Novos desafios foram surgindo. Alguns pais e crianças, né, muito felizes com a volta, com o retorno às aulas, as crianças felizes por estarem encontrando seus professores, seus colegas, não tem como segurar, muitas vezes abraçando, por mais cuidados que devemos ter, mas não tem jeito, né? A criança é criança. Agora, outros pais ainda não estão deixando seus filhos voltarem, principalmente pais de crianças menores. Então, as nossas crianças têm sofrido muito com essa distância, né? Com esse distanciamento, sim, e com esse fechamento. E enquanto os pais, muitos felizes com o retorno, outros segurando, os nossos professores estão enlouquecidos. Alguns professores com problemas mentais, em tratamentos de depressão, por acompanhar mortes de pais de alunos, de parentes, de amigos, e mesmo acompanhar o momento atual que a gente está vivendo. Pelos estresses também, né, das aulas remotas, muitas vezes sem a preparação, pelas perdas financeiras e muitas outras coisas. Os nossos professores estão adoecendo. E as crianças também. Crianças com problemas emocionais sérios, crianças apresentando mutismo seletivo, apresentando dificuldades na aprendizagem, apresentando características de autismo. Aqui, inclusive, eu chamo a atenção porque muitos neuropediatras, ao receber hoje essas crianças com essas características, estão pedindo aos pais e também às escolas que dê um tempo. Não vamos diagnosticar agora,
Vamos trabalhar com essas crianças nas escolas, em casa, vamos criar situações para sentirmos melhor. Muitas vezes não são autistas, são apenas características desse fechamento que muitos passaram. Crianças com obesidade em número bastante acentuados. Então, muitos problemas se manifestando em consequência da pandemia. Essas questões nos faz pensar em todas as dificuldades impostas pela pandemia e, ao mesmo tempo, no corpo daquelas pessoas envolvidas, não só num corpo físico, mas emocional, social e cognitivo, um corpo que move suas ações, emoções e pensamentos. Quero falar aqui sobre o corpo que passa pelo viés da psicomotricidade. Para esta ciência, o corpo é subjetivo, se relaciona, se expressa e se constitui como sujeito diante do outro, que tem uma identidade, consciência e que possui vínculos sociais. Nós somos corpo e nos relacionamos com a nossa própria subjetividade, com os outros corpos e com o ambiente, a partir do que somos. O corpo é potência, fluxo de forças, completo, subjetivo, relacional, indivisível. Um corpo que pensa e age de forma única. As diferentes relações que tece consigo mesmo, com o outro e com o ambiente o afetam por inteiro, de forma indissociável, sem dicotomia, entre saúde física e saúde mental, teoria e prática, corpo e mente, individual e coletivo, ser humano e ambiente. Ter um olhar holístico para o corpo faz-se fundamental para que ele possa ser escutado, acolhido, considerando que o corpo do professor sempre vai estar relacionado com o outro e ligado à sua prática pedagógica na sua totalidade, impregnado de cultura e história e permeado pelas relações humanas. A pandemia de Covid-19, um pequeno vírus, impôs o olhar para todas as relações ao evidenciar que nossas decisões e atitudes influenciam o outro, perto ou longe de nós. Influencia o ambiente, a economia, a aprendizagem, a produtividade da vida e até a morte. Evidenciou também a importância do outro, das relações presenciais, do espaço aberto, do sol, do ar, da vida fora das paredes. É a perspectiva do corpo pela psicomotricidade ganhou mais destaque com o contexto pandêmico, pois os corpos buscam respostas para as suas angústias, seus medos e suas tristezas. Buscam soluções, entendimentos, conexões possíveis. Buscam ser ouvidos, respeitados, acolhidos em suas subjetividades. Com isso, buscam a compreensão de um corpo potente, mas que não significa ser invencível. Olhar para o corpo do professor e garantir pausas que possibilitem sua percepção e regulação foi e ainda é fundamental para que possa se reinventar em uma relação espaço-tempo-corpo, pois a saúde orgânica não se separa da saúde afetiva, porque ambas estão relacionadas a um corpo único, complexo, regido por afetos e cuidados físicos e emocionais. O trabalho psicomotor nos dá sustentação para a importância de ouvir o corpo, suas limitações, potencialidades, pois o corpo é o fio condutor da vida. É preciso saber que este corpo precisa. Que lugar ele ocupa na escola, na família, na sociedade?
buscando sempre religar a sua essência natural, ensinando e aprendendo o respeito, levando em consideração o cuidado de si mesmo na saúde emocional e física. Para a psicomotricidade, ter um corpo é ser um corpo. E é exatamente com este corpo que nos comunicamos com o outro, que nos construímos e somos construídos através dessa relação com o outro. E foi pensando nesse corpo, nessa relação psicomotora, que a partir de agora eu vou mostrar um pouco para vocês a atuação da psicomotricidade, principalmente na educação. A psicomotricidade, ela atua na educação e na saúde. Ok, obrigada. A prática psicomotora se dá de forma individual ou em grupo, da concepção, ou seja, até do casal grávido, à terceira idade, compreendendo as necessidades de adaptação sensoriais, sociais, comportamentais e de crescimento pessoal. A psicomotricidade trabalha com os bebês e crianças em fase de desenvolvimento, na profilaxia, na prevenção, com bebês de alto risco, crianças com dificuldades ou atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiências sensoriais, motoras, mentais e psíquicas, pessoas que apresentam distúrbios sensoriais, perceptivos, motores e relacionais. A psicomotricidade trabalha também com o adolescente, com os adultos, com os idosos e com as famílias. Pode passar, por favor. Inicialmente, falando em educação, eu gostaria de começar dando uma noção sobre a educação psicomotora, que é o trabalho realmente que fazemos na educação infantil, que é a fase inicial da criança na escola, principalmente a partir das creches, que é a estimulação do desenvolvimento. Durante a sessão de educação psicomotora, ela facilita as vivências da criança, de exploração, expressão, aperfeiçoamento, integração das capacidades sensoriais, perceptivas, motoras, cognitivas e afetivas do indivíduo, visando estimular e enriquecer a sua relação consigo mesmo, com o mundo externo e a tornar-se o agente ativo de sua própria evolução. E ainda com a participação efetiva dos pais. Temos, no nosso trabalho de educação psicomotora, temos feito também trabalhos com os pais nas escolas, que eu trouxe para mostrar para vocês algumas fotos, só para comprovar realmente o que fazemos, Então, com a participação dos pais ou responsáveis nessas vivências psicomotoras, cria oportunidade de aproximação entre pais e filhos e representa um estímulo para o desenvolvimento psicomotor infantil. Pode passar. Os objetivos da educação psicomotora na educação infantil, espero que consiga, assim, que fique um pouquinho mais claro, que é auxiliar na prevenção de possíveis dificuldades no desenvolvimento infantil e na prevenção dos distúrbios de aprendizagem. Nesse trabalho de educação infantil, a gente procura estimular a criança integral. Não é só uma estimulação dos fatores psicomotores, não é só uma estimulação da criatividade, não. É uma estimulação, é um trabalho integrado, é um trabalho que atua na parte cognitiva, emocional da criança. Não é corpo físico apenas, é um corpo inteiro, físico e mental. A educação psicomotora abre um espaço na escola para permitir à criança elaborar seus conflitos de desenvolvimento. Muitas vezes, elas são bastante ajudadas porque são crianças que têm dificuldade, às vezes, de ir para a escola, ou alguma dificuldade de aprendizagem, começa a não querer ir, começa a criar outras dificuldades. E com as sessões de educação psicomotora, essas crianças, elas mudam seus comportamentos, porque elas gostam do trabalho que são feitos. Procuramos trabalhar de uma forma livre e espontânea, quando a gente deixa a criança brincar,
mas lógico que tem uma direção, que tem um objetivo, que tem um projeto, mas o jogo ele é livre e espontâneo. Também, durante esse trabalho, a gente consegue possibilitar maior aproximação entre pais e filhos na escola, né? E outra coisa, durante o trabalho, o psicomotricista consegue perceber outras dificuldades das crianças que não sejam só psicomotoras, podem ser dificuldades mentais, emocionais, e poder indicar já para tratamento. Eu tenho um trabalho feito, tenho pesquisas, né, nesse trabalho, tem livros editados, que é um trabalho científico, quando, durante o ano de trabalho, as crianças tiveram um crescimento assustador. Foram crianças na faixa de 3 anos e meio a 4 anos e meio, na época chamava Jardim ainda, Jardim 1. Quando ele foi para o outro jardim, as professoras daquele ano, né, me procuravam, lógico que brincando e tudo, mas dizia: professora, eu acho que esse trabalho não é muito legal, porque eu vou perder meu emprego. As crianças chegam no outro ano com bastante autonomia, não precisa mais dos meus cuidados. E é isso que eu queria mostrar. Realmente, com o trabalho da educação psicomotora, eles adquirem uma autonomia bem mais rápido. Pode passar, por favor. Bom, aqui, como eu falei para vocês, eu trouxe assim algumas fotos para mostrar para vocês, né, o trabalho da educação. Como não sou eu que estou passando, eu não consigo pontuar para vocês, mas podem perceber um trabalho com os bebês, né? Temos o trabalho com as crianças de a faixa de 4, 5 anos, e tenho aqui embaixo no meio o trabalho já com as crianças maiores, exatamente, Val, é isso aí. Esses aqui já são pré-adolescentes e são crianças com sobrepeso, mas aqui já é um final do trabalho, vocês percebem que o corpo está, né, eles não estão gordinhos, mas não, né? Já tem um ano de trabalho esse grupo e eles estão muito bem. E do lado também eu trouxe uma sala, outro tipo de material de psicomotricidade que se pode usar, que é o material usado pelo psicomotricista Bernard Couturier, em francês, é o tipo de trabalho dele, também na educação psicomotora na escola. É um trabalho mais caro, por isso que a gente usa outros meios mais em conta, né? Que a psicomotricidade, ela sempre exige, é importante que você tenha um objeto intermediário para ajudar, sim, nessa relação da criança com o outro e com o próprio psicomotricista. Pode passar, por favor. Pode passar. Assim, aqui eu quero mostrar para você o trabalho com os professores. São pequenas fotos, né? Eu não consegui mais, porque eu já estou aqui em Minas, eu tenho meu material mais completo lá em Fortaleza. Mas aqui vocês percebem a primeira foto, do lado esquerdo, é o momento que a gente começa o trabalho corporal. Com os professores nós trabalhamos momentos teóricos, né, reforçando mais em cima do desenvolvimento da criança, e outro momento, um trabalho corporal, um trabalho também pessoal para esse corpo, e principalmente agora pós-pandemia, imagino como seria importante para os professores esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho que eles também brincam, né? Percebem? Vocês estão percebendo aí 2 movimentos diferentes, né? Com materiais diferentes, ou muitas vezes nem usamos material. Com os adultos, a gente usa menos material. E na última foto aí, vocês vão perceber o relaxamento. Só que é um relaxamento com um toque, talvez não dê para vocês compreenderem direito, né? Um toque com um tecido. Aí a psicomotricista, ela está tocando nas pessoas com esse tecido, que isso remete também situações assim, bem interessantes e é bem oportuno, ok? Pode passar, por favor. Aqui é o trabalho que eu falo para vocês, que a gente também tem feito lá no Ceará. Nós temos já algumas cidades fazendo integração família e escola. Aqui, nesse primeiro momento, eu estou aqui sentada, né, na primeira conversa, preparando para eles entrarem no jogo. É uma escola pública e eu tive que unir 2 turmas. Então, por isso que tem um grande número de participantes, mas eu tenho mais
3 psicomotricistas comigo nesse momento aí, porque um sozinho não tem condições, porque nós temos que acompanhar, a gente tem que jogar, estar junto, participar, né? E aí realmente tem que ter mais pessoas. E muito interessante para vocês verem essa foto, eu acho ela muito linda, essa criança já estava próxima aos 3 anos, essa relação, essa busca dela do pai, né? E depois nela nós temos assim outras, porque aqui o objetivo era só para vocês terem uma ideia que o trabalho existe. Mas aqui tem outras fotos mais, até que chega um momento que eles terminam se abraçando. Foi muito lindo esse momento. Então, apesar de você estar trabalhando com as crianças, professores e pais, porque todos estão juntos nesse jogo, a gente tem que observar tudo o que está acontecendo. Por isso que os grupos não devem ser muito grandes, como esse que eu estou mostrando. Por isso tem que ter mais profissionais. Aqui, como vocês percebem, não são professores que estão brincando aqui, são mães. E, gente, esse trabalho, alguns resultados que nós temos deles é o seguinte: aqueles pais que não brincavam com seus filhos passaram a brincar. Esse trabalho começou a partir do meu trabalho com os professores. Eu fui convidada para ir para essa cidade para fazer uma formação de professores. Durante a formação, as professoras queixavam muito que não conseguiam, que os pais não iam para as reuniões. E foi aí que eu sugeri, vamos então mudar essa reunião, vamos convidar para eles brincarem com as suas crianças aqui. E aí deu certo, né? Planejamos e começamos o trabalho. Lá tem muitas escolas, nós não conseguimos alcançar todas por um ano que eu passei lá com eles. Mas a gente foi várias vezes, porque não resolvia ir cada dia numa escola, a gente tinha que ter uma sequência naquela escola para dar continuidade, né? E aqueles pais que não iam à escola por vários motivos, porque a escola só sabia falar do seu filho, passou a ir à escola, entender por que as crianças brincam, porque quando a gente terminava a sessão, as professoras retomavam a sala com as crianças e a gente fazia rodinha com os pais. E aí íamos discutir como foi a vivência, o que eles sentiram, o que eles perceberam, e aí a gente reforçava aquele movimento, a importância daquele movimento para o desenvolvimento neurológico do seu filho. Então, foi muito interessante, que eram pessoas simples, né? Escola pública, vocês sabem que grande parte ainda são nas cidades maiores, grande parte são as pessoas mais simples mesmo. E essas pessoas, esses pais, começaram a aproximar tanto da escola que passaram a fazer parte, ajudar na escola. Aqueles pais que eram pedreiros, pintores, etc., começaram a ajudar a escola, a dedicar à escola, assim, um domingo, né? Um sábado ou domingo que não tinha aula, marcava, eles iam lá, tinha que consertar uma coisinha aqui, outra ali, era uma porta, era um piso, era uma parede, e esses pais passaram a participar mais. Lógico, não são todos, mas uma grande maioria. Esse trabalho é um trabalho assim, que é a menina dos meus olhos. É tudo que eu quero na educação, é tudo que eu penso na educação. Em todos esses meus anos de trabalho, de estudo, que são mais de quase 40, né? O meu voltar é mais para a educação. Eu iniciei realmente a psicomotricidade com a terapia psicomotora, atendendo em consultórios clínicos, mas senti que eu precisava de partir para a prevenção e não para o tratamento. E foi aí que eu deixei o consultório e passei a trabalhar nas escolas, e é por aí que a gente está também com esse desejo tão grande de lançar um curso em Caratinga, pelo UNEC, para que possamos também ter muita gente aqui para trabalhar com as famílias dentro da área psicomotora. Pode passar, por favor. Não sei como está meu tempo, eu perdi aqui, Valber, não estou acompanhando. Eu ainda tenho tempo, Professora Deise, a senhora puder encerrar dentro de uns 5 minutos, que a gente deixa aberto, pelo menos, para uma pergunta, né? Porque a nossa dinâmica hoje, 20h30, começa mais 2 lives no mesmo canal. Certo. Então tá, eu vou só mostrar aqui que existe também, eu vou tentar resumir agora, tá?
Okay. Existe também o trabalho da reeducação psicomotora, mas é um trabalho muito instrumental e que eu mesma não faço, e eu gosto mais do trabalho livre e espontâneo. Pode passar, não vou ler todo não por causa do tempo. Passe por isso. A terapia psicomotora, que é o tratamento dentro da pandemia, os psicomotricistas continuaram sim, muitos online, trabalhando assim com as famílias, né, com as crianças e seus pais em casa, e outros foram às casas, outros psicomotricistas, e alguns pais até aos seus consultórios. Isso após aquela primeira quarentena, porque chegou um momento que os pais não estavam mais dando conta e muitos psicomotricistas conseguiram atuar. Na clínica, né, você consegue atuar. Na educação, agora que a gente vai retomar nossas atuações lentamente, espero, a partir do próximo ano, se Deus quiser, né? Pode passar? A clínica psicomotora é um trabalho mais profundo dentro da psicomotricidade, que exige um pouco mais de um aprofundamento em psicoanálise, você tem que ter um estudo mais sério para a clínica. Pode passar. Porque eu preciso... Bom, o mercado de trabalho da psicomotricidade são creches, escolas especiais, clínicas multidisciplinares, consultórios, clínicas geriátricas, postos de saúde, hospitais, UTIs de hospitais e empresas. Assim. Rápido, isso. Bom, as áreas de atuação, eu já falei que na área da educação, na área clínica e na área de terapia clínica. Ok, pode passar. Porque eu preciso de falar sobre a lei, né? Como muito bem o professor Eugênio falou na abertura, que eu tenho que agradecer muito também, né? O esforço que ele tem feito, a atenção que ele tem nos dado para o lançamento dessa pós-graduação em psicomotricidade. Por que, né, esse nosso desejo tão grande agora? Como vocês estão vendo aí, a lei que regulamenta a profissão, ela diz que os portadores de diploma do curso superior de psicomotricidade poderão ser os psicomotricistas, né? Que nós só temos no Rio de Janeiro, que tivemos por 11 anos, a graduação em psicomotricidade. Bom, além disso, quem pode ser psicomotricista até 30 de dezembro de 2022? São os portadores de diploma de curso de pós-graduação nas áreas de saúde, pessoas, né, das áreas de saúde ou de educação, desde que possuam, em qualquer dos casos, especialização em psicomotricidade até 48 meses após a promulgação desta lei. Então, nós precisamos de lançar esse curso de pós-graduação no NEC, e esse curso tem que fechar até 30 de dezembro de 2022, que está dentro da lei. A partir daí, você fez um curso, você é um especialista, mas você será um profissional psicomotricista, amparado por essa lei, como vocês estão vendo, ok? Além disso, eu queria fortalecer que conseguimos também a classificação brasileira de ocupação. Nós temos o CBO. Então, isso facilita para empregos, para concursos em psicomotricidade. Qual é o nosso CBO? É o 2239/15. Ok? Pode passar, por favor. Fechando. Muito obrigado. Tem aqui alguns contatos. Alguém que queira falar comigo. Ou agora. Estou disponível aqui. Alguma dúvida? Né, o que não ficou claro, porque parece que o tempo é grande, mas de repente o tempo acaba, a gente nem vê. Se tiver alguma pergunta, eu estarei aqui disponível. Eu gostaria de agradecer a excelente palestra da senhora, que já aguça aí uma curiosidade, né, por essa temática tão importante. E como o nosso tempo, a senhora falou que, né, a gente sabe que está escasso pela própria dinâmica do nosso congresso, eu vou procurar aqui uma pergunta que, né, as pessoas estão colocando o nome no chat. Teve uma pergunta aqui que eu vou ver se eu consigo localizá-la para a gente poder, a partir dela, a gente conversar um pouquinho também nesse tempo final aí que nos... Isso, aí, olha. A pergunta, né, para a gente poder conversar, é da Débora Reis.
eu não sei aqui qual é o curso que a Débora, né, está matriculada, está cursando, mas a pergunta dela é o seguinte: como a educação psicomotora pode auxiliar na prática, né, nas aulas dos professores em sala de aula? Como que a psico pode auxiliar na prática as aulas dos professores em sala de aula? Não é isso? Eu acredito que ela está fazendo pedagogia, me falha a memória. Deixa eu só ver aqui mais uma, que ver se está dentro também. Qual o papel? Ah, saiu. Porque ver se eu respondi junto. Qual o papel do educador frente aos desafios das atividades psicomotoras? Olha, o conhecimento da educação psicomotora, ele vai ajudar também o professor. Se você... a escola já trabalha com a psicomotricidade de uma forma mais dirigida, não é? Onde vai repetir os exercícios, que é muito legal. Agora, a educação psicomotora, ela é um processo terapêutico, ela não é uma terapia, mas ela é um processo mais terapêutico, porque ela vai trabalhar essa criança de maneira integral, ela vai trabalhar as dificuldades emocionais, relacionais, sociais, então ela não vai trabalhar só lateralidade, equilíbrio, estruturação espaço-temporal, não, ela vai trabalhar o corpo todo dessa criança, né? Então, a psicomotricidade procura trabalhar o corpo do sujeito integrado, tá? E a diferença é isso aí, mas se você tem um bom conhecimento da educação psicomotora, você vai fazer o trabalho de educação psicomotora, que são sessões diferenciadas, não é o trabalho do professor, mas eu acho que o conhecimento da psicomotricidade pode ajudar o professor no sentido de buscar mais, de perceber mais a dificuldade daquela criança para trabalhar em cima daquela dificuldade. Eu vejo assim. Muito bem. Professora Deise, tem uma outra também que bem interessante, da Yasmin Brandão. Ela fala o seguinte, né? Como que a psicomotricidade afeta a relação entre os pais e as crianças? Pode ser um meio de diminuir, né, o aumento dos índices de violência doméstica que aumentaram durante a pandemia? Com certeza, eu não tenho dúvida, porque a partir do trabalho que a gente fez, né, que estão continuando, agora estamos parados por causa da pandemia, mas a gente lançou e temos psicomotricistas lá dando continuidade. Essa relação pais e filho, ela se fortalece muito. Tanto a relação entre os pais e os filhos, como a relação pais e filhos em escola. Parece que há uma integração, há um companheirismo. E isso facilita essa relação, né, dessa situação dessas crianças, vamos dizer assim, que não tem muita educação, né, no bom sentido, de limites sociais, porque tudo isso é trabalhado no brincar, e a partir daí é trabalhado tudo o que aconteceu com os pais. Então, depois veio o diálogo com os pais. Aí veio o momento que esses pais botam para fora as suas dificuldades de manter, de relacionar com essas crianças, de impor limite para essas crianças. E aí a gente ajuda esses pais a se fortalecerem. Então, isso é muito bom. É um trabalho assim, maravilhoso, que eu sou apaixonada. Professora Deise, então, assim, também deixa eu fazer uma pergunta aqui, né, aproveitando o nosso tempo e a disponibilidade da senhora aí também. Como que a senhora, assim, nós como professores, né, dentro da sala de aula, ou um profissional da saúde, né, por mais que a gente trabalhe com diversas situações, que recado que a senhora daria para a gente, assim, claro, o curso ele é essencial, né, mas a questão desse olhar também, dessa percepção humana, como que isso está presente também dentro desse curso, que por mais que ele é uma ciência, parece que o ser humano está deixando de ser humano cada dia que passa, né? Assim, como fazer essa junção também, né, dessa percepção humana dentro dessa ciência que estuda essa questão que a senhora está abordando? Pois é, e a psicomotricidade trabalha exatamente isso, o corpo em relação, o corpo em relação com o outro, não é? E é interessante, você falou uma pergunta aí, nos nossos cursos, né, que tem 21 anos que eu coordeno cursos lá no Ceará, e os nossos cursos, nós temos vários profissionais de várias áreas, professores de matemática, professores de educação, professores de todas as áreas. E eles acham muito legal porque eles usam os recursos da psicomotricidade nas suas aulas. Agora, para isso eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer a área, não é? E, por exemplo, nós temos, no último período agora, tivemos uma médica
pneumologista, que fez a psicomotricidade. E ela passou a trabalhar com os seus clientes. E isso aí para a gente foi uma novidade. E eu fiquei assim, no primeiro momento, até meio assustada, porque a gente aprende, né, ou aprendeu, que a criança que está com problema respiratório tem que ficar de repouso, aquela coisa toda. Não, ela botava as crianças para brincar. Ela tinha o dia de sábado, ela selecionava aquelas crianças que estavam com maiores dificuldades, fazia a sessão psicomotora com aquelas crianças. E a evolução foi fantástica. Isso aí, inclusive, ela fez a monografia sobre esse tema dela. Eu falei, oh, meu Deus, podia vir outros médicos. Temos fonoaudiólogos que fazem o curso com a gente, não é para ser psicomotricista, eles fazem o curso para usar a psicomotricidade. Por exemplo, casos assim, de fonos que faziam a sessão de psicomotricidade, alguns minutos, psicomotricidade, para depois vir para trabalhar a fonoaudiologia. E via, assim, como essa criança evoluía. Então, é onde eu sugiro assim, poxa, grande parte dos professores deveriam fazer. Não quer dizer que ele tem que ser um outro profissional. Ele terá uma outra profissão, mas não precisa de mudar de profissão. Você pode usar os recursos dessa profissão no seu trabalho. Professor, matemática, então, a gente tinha assim, é porque eu não tenho mais tempo para falar, porque a gente tem casos assim, de professores de matemática de aproveitar recursos da psicomotricidade para trabalhar a matemática. Tem casos assim que surge, né, como tem um caso de, numa vivência psicomotora, as crianças criaram uma teia de aranha com as cordas. Aquilo ali foi para a sala de aula, foi trabalhado ciências, foi trabalhado matemática, foi trabalhado um monte de coisas. Então, assim, a psicomotricidade na educação infantil, ela facilita ao professor também, nesse sentido. Né, de você pegar uma vivência e levar aquela vivência, o professor, porque é muito importante que o psicomotricista interaja com o professor de sala e que possa passar para aquele professor o que acontece nas sessões, porque aquilo ele vai reforçando em sala de aula e facilita muito também. Tem muito para falar. Outro momento a gente pode... O tempo já acabou. Professora Deise, para a gente encerrar, eu gostaria de todas as pessoas que estão nos ouvindo, e caso alguém tenha mais alguma curiosidade, né, a professora Deise já deixou os contatos dela, mas tem também um contato oficial do nosso evento, né, que é formulário, sim. Né, o e-mail oficial aí, né? Formulário tá passando aqui no bannerzinho. Se alguém quiser também, né, mandar alguma mensagem, alguma dúvida, pode entrar em contato, bem como também depois, né, pedir o seu certificado aí, né? Está passando o e-mail agora aí, ó. Formulário de eventos, unec@gmail.com. E para fechar, Deise, agora é pai bola mesmo, tem uma pergunta aqui, que aí a senhora já responde, já deixa suas considerações finais. 2 minutinhos para a senhora, porque o tempo urge, e daqui a pouco nós vamos começar na outra palestra. É do Alexandre Esteves Machado. Ele fala o seguinte, né, com a ausência de aulas práticas, né, a psicomotora, né, no caso, pode beneficiar os alunos e professores? Não. Não tem como você fazer psicomotricidade sem aula prática. Não tem como você preparar um psicomotricista sem passar por formação pessoal e também sem passar por práticas. Como exemplo, eu estou com uma turma em Fortaleza que está terminando agora em dezembro, mas não vai fechar. Só vai terminar no próximo ano, que é o momento que nós vamos fazer formação pessoal e aula prática. Por quê? Você só pode saber trabalhar, saber fazer psicomotricidade se você pratica a psicomotricidade. Portanto, inclusive a própria Associação Brasileira de Psicomotricidade não reconhece o psicomotricista que faz curso EAD. Não existe. Não existe. Inclusive, eu estou com 3 pessoas de outro estado lá no Ceará com a gente fazendo o curso conosco, porque fez EAD e não sabe como trabalhar. Porque não aprendeu, no EAD não aprendeu a trabalhar. A psicomotricidade não faz curso à distância, ela faz online, cara a cara, como eu estou te vendo aqui. Tá? Você não pode nem fechar a câmera, porque nós vamos trabalhar com o olhar. Já que eu não posso trabalhar o corpo, né, a relação desse corpo, eu vou trabalhar essa relação do olhar. Então, ser psicomotricista tem que fazer psicomotricidade. E fazer psicomotricidade não é curso em EAD. Isso é muito perigoso, né? Então, é isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Agradecer você, Valbo, foi fantástico. Me ajudou muito. Mas, assim, quando eu começo a falar mesmo da psicomotricidade, se deixar, eu vou a noite inteira. Eu me empolgo, porque é uma área que eu estou há 39 anos.
Sinceramente, eu fiz psicologia, comecei a trabalhar na psicologia, passei para a psicomodicidade, e hoje eu amo a prevenção da psicomodicidade, porque eu acho que é uma forma que a gente pode ajudar muita gente. E eu convido as pessoas que estão nos assistindo, que qualquer dúvida, e se quiserem saber mais, eu estou disponível. Deixei meu site, deixei o WhatsApp, deixei, né, os meus contatos. Fiquem à vontade para ligar. Muito obrigada a você, obrigada ao NEC, e parabéns pelo congresso. Muito bem. Muito obrigada. Né, em nome do Beijos para todos. Em nome do Centro Universitário de Caratinga, né, quero agradecer também demais a senhora, tá, professora Deise Campos, por ter nos julgado essa sementinha aí, né, e aguçado mais a nossa essa ciência. Agradecer também a todos os nossos alunos, né, os nossos acadêmicos que acompanharam aí a nossa live, não só aqui de Caratinga, mas de várias partes do Brasil, né, do Ceará, Fortaleza, o pessoal de Angola também eu vi que estava presente aqui. Então, deixar um abraço para todo mundo aí e que a gente continue aproveitando o congresso durante a semana. E eu vi alguns alunos perguntando aqui também, né, no chat, o link das outras lives que vão começar agora às 20h30 está no site, beleza? Então procure lá no site da neonec.edu.br, que já está disponibilizado lá os links das lives agora de 20h30, bem como os da semana também. Um abraço para todo mundo e bom congresso para todos nós. Um forte abraço aí, boa semana também, gente. Para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Beijos.